Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que bom! A meditação de hoje está lá em Salmos, capítulo 121, versículo 1 e o 2, que diz o seguinte: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Maravilhoso, né? Saber que existe um Deus que eu posso elevar meus olhos e saber que Ele está lá, cuidando de mim dia e noite, em todas as situações. Então, que hoje você sinta esses olhos maravilhosos do nosso Deus, cuidando de você e da sua família, ok? Muito bem, essa foi a nossa reflexão, a nossa meditação para começar a nossa aula hoje, começar animadinhos. Então, vamos lá. Vamos pegar a sua apostila e vamos relembrar. Nós estamos trabalhando na apostila do pré-vestibular, certo? Começamos lá a partir da página 27, com os princípios que guiam a interação humana. Nós já vimos os princípios, e o princípio da cooperação e as suas máximas, né? A máxima de qualidade, de quantidade, de relação, o princípio de pertinência, de cortesia, lá na página 29. Mas hoje eu quero dar continuidade a esses elementos que guiam a interação comunicativa. Vamos compartilhar uma telinha para que a gente possa realmente juntos entender do que a gente está falando? Ótimo. Então vamos lá. Olá para você novamente. Agora é a hora da nossa aula. Então vamos ficar bem alegres, vamos ficar animados, certo? Vamos lá. Olha só. Nós vamos continuar agora a nossa análise da sua apostila e você vai acompanhando aí na página 29 e vai grifando as informações pertinentes, para depois você ler calmamente, você fazer um mapa mental, um resumo, para que você possa gravar o conteúdo. Existem palavras, e as palavras, dentro da situação comunicativa, elas assumem significados diferentes. Elas assumem um sentido real e um sentido figurado. E eu vou dar um exemplo para você. A cascavel produz veneno letal. A abelha produz mel. O que é veneno? O que exatamente é essa palavra veneno? Segundo o dicionário, é uma substância prejudicial capaz de destruir as funções vitais. E o que é o mel? O mel é uma substância açucarada produzida pelas abelhas com néctar das flores. Lindo, né? E olha que diferente. Agora, se eu colocar essa outra oração aqui para você, esse outro período, na verdade, né? A boca do fofoqueiro cospe veneno, a do sábio destila mel. Não usei duas vezes a palavra na de cima veneno, na de baixo veneno, na de cima mel, na de baixo mel? E você viu qual é o significado? Que veneno é uma substância prejudicial e que mel é uma substância produzida pela néctar das flores. Então, a boca do fofoqueiro gospe veneno. Veneno o quê? É uma substância prejudicial. Quem faz fofoca prejudica o outro. O sábio destila mel. O que é isso? Ele destila o quê? Uma substância que vai fazer com que o outro se sinta melhor. Então, eu tenho dois sentidos aqui dessas palavras mel e veneno. Um sentido que é central e literal, que isso é a denotação, é o sentido real da palavra, que é do primeiro exemplo, e o segundo, que é conotação, que é um sentido associativo, um sentido figurado. Então, durante todo o tempo, nós conseguimos perceber que as palavras, elas mudam de sentido de acordo com o contexto em que elas vão ser utilizadas. Não existem palavras certas, adequadas. Existem palavras que vão se adequar ao sentido comunicativo que eu quero passar. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Agora, existem outras, que são as palavras ou expressões sinônimas. Quando você trabalhou com os sinônimos lá no fundamental,
você aprendeu que são palavras que têm o mesmo que sentido. Sinônimos estão lindo, bonito, mesmo sentido. Só que quando nós estamos trabalhando com contexto, situação comunicativa, vai depender qual é a intenção do locutor ao usar determinadas palavras. E aí eu tenho um exemplo para você aqui. Meu pai está careca, está calvo. Meu pai perdeu o quê? Cabelo. Careca e calvo, elas não são sinônimas? Não têm o mesmo significado? Careca perdeu cabelo, calvo também perdeu cabelo. Tudo bem? São sinônimos. Agora, observa essa outra aqui. Os pneus do carro estão carecas, estão calvos. Por quê? Porque rodou tanto que agora alisou ele, né? Agora é perigoso quando tem chuva, tal, ficou a estrada escorregadia e aí provocaram um acidente. Então, eu quero que você perceba, careca e calvo, elas são palavras com o mesmo sentido. Portanto, elas são sinônimas. Mas, no contexto abaixo, apesar de serem sinônimas, elas têm um sentido diferente, por causa do contexto. Então, dentro dessas palavras ou expressões sinônimas, o que a gente percebe? Que determinadas situações, elas vão te pedir uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais polida, como texto dissertativo argumentativo. Então, eu tenho que adequar usando sinônimas, palavras sinônimas ou expressões sinônimas. Por quê? Porque dessa forma eu não vou tornar o meu texto incoerente, mas sim coeso e coerente. Outra agora que nós vamos observar é que as palavras e expressões sinônimas, elas têm uma proximidade de sentido, certo? E elas têm significados sutis. Quando eu falo os pneus do carro estão carecas e calvos, ou calvos, o significado que é sutil, não é literalmente perder o cabelo, porque pneu não tem cabelo, nasce cabelo, né? Então aqui eu tenho o conceito de palavras ou expressões sinônimas. Vamos ver a próxima agora? Os antônimos. Quando você aprendeu antônimos no Fundamental 2, você entendeu que antônimos são palavras com sentidos opostos. Quente, frio, morte, vida, feio, bonito. Você percebeu isso? Só que agora você vai entender que as palavras, elas são muitas, são variadas e elas mudam de significado conforme o contexto. Se eu ouvir, por exemplo, essa linda expressão, eu te amo. Nossa, que lindo, recém começou a namorar, né? Aquele amor lindo e maravilhoso. Agora, vamos ver essa expressão depois de 20 anos? Imagina, meu bem, você sabe que eu te amo. Agora, o eu te amo teve sentido o quê? Irônico. Porque agora passaram a viver juntos muito tempo, começaram a ver o defeito um do outro, e agora o eu te amo não é aquele deslumbramento do primeiro momento. Então, no eu te amo, no primeiro exemplo, tem um sentido. No segundo exemplo, tem outro sentido. Então, a mesma palavra tem sentido oposto. Então, você conseguiu perceber que não existe antônimo e sinônimo perfeito. Tanto que nós aqui no ensino médio trabalhamos com antonímia e sinonímia, porque é sentido das palavras dentro do contexto. E as palavras abrangentes e específicas. Vamos lembrar o que são palavras abrangentes. São palavras que têm um significado amplo. Eu posso dizer assim: comprei vários móveis. E aí alguém perguntar, mas que móveis você comprou? Ah, eu comprei uma mesa, eu comprei um sofá, comprei uma estante. Isso são palavras específicas. Então, dentro das palavras abrangentes e específicas, eu tenho os hipônimos e os hiperônimos. Os hipônimos são palavras com sentido mais específicos e os hiperônimos são sentido mais amplo. Por exemplo, hiperônimos, móveis, hipônimos, cadeira, mesa, estante, mais específico. Tudo bem? Dentro dessas palavras abrangentes específicas, eu tenho as homônimas, e dentro das homônimas, eu tenho as homônimas homófonas e homógrafas, e as homônimas perfeitas. Um exemplo,
Cela. Cela, olha, o som é o mesmo, mas a grafia é diferente. Então, essas palavras aqui são palavras homônimas, homófonas. Tem o mesmo som, mas a grafia, né, e o significado diferente, ok? E dentro das palavras abrangentes, eu tenho também as palavras parônimas, que elas têm o quê? Um sentido parecido. Vamos ver um exemplo? Dispensa e despensa. Dispensa é liberar. E despensa é o lugar onde você guarda alguma coisa. Percebeu? Uma letrinha fez a diferença, que nem emergir e imergir. Pousar e pousar são parecidas, mas são significados diferentes, ok? E agora você consegue perceber também que há as palavras deíticas e as palavras anafóricas. Dentro acompanhando sua apostila, está na página 31. O que seriam as palavras deíticas? Elas dependem de uma situação extralinguística. Em outros termos, essas palavras elas vão encontrar, então, referência fora da sequência linguística do que elas se encontram. Vamos entender isso? Vamos lá. Olha o exemplo. Ana Clara comprou um elegante vestido para ela. Esse ela, você sabe que a coesão por anáfora é quando eu uso um pronome para retomar algo que já foi dito. Esse ela aqui, ele está retomando a palavra Ana Clara? Ou será que esse ela é uma outra pessoa? Você percebeu que o sentido, então, é fora da sequência? E aí, quando eu tenho isso, eu não esse significado para ela, eu vou precisar do quê? De um contexto maior, de mais palavras, me formando esse período para que eu possa entender esse ela. Se refere-se a Ana Clara ou se refere-se a uma amiga para quem ela comprou o vestido. Isso, então, as palavras deíticas, elas têm um significado extralinguístico. Eu preciso entender, preciso perceber se for uma tirinha, eu preciso ver a imagem para uma charge, um cartoon, para que eu possa entender o significado das palavras. E quando está no texto escrito, que é o texto verbal, eu tenho que observar as outras palavras, a referência que é feita, certo? Se for uma anáfora, eu tenho que ter dito antes. Se for uma catáfora, eu tenho que explicar depois. Quem seria esse ela aí, ok? E agora eu tenho um outro exemplo. Elogios também são bons. Bom, dentro desses elogios também são bons, eu tenho os implícitos, os subentendidos e as pressuposições. Quando alguém diz assim, elogios também são bons, você pode pensar o seguinte, por que será que está sendo dito isso? Porque ninguém elogiou? E é tão bom quando alguém diz para você assim, você faz isso muito bem, você canta muito bem, você desenha muito bem, você tem um lindo sorriso, você sorri muito bem. E isso são o quê? São palavras chamadas de elogios. Agora aqui, ele está subentendido por quê? Porque nós não sabemos exatamente quem disse isso, em que situação disse. Então, esses são os implícitos. São aquelas palavras como também. O também o quê? É um advérbio de afirmação. Se é um advérbio de afirmação, eu preciso de um contexto, na verdade, um adjunto adverbial na sintática, né? Para eu poder entender. Agora, vamos analisar isso com mais calma dentro de uma tira. Olha só desse gatinho que você já conhece. Meu mundo é muito bom. Ele vem todo feliz, tranquilão, né? Segundo quadrinho, encontrou o dono. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Olha o cabelo do dono dele duro. O gatinho até se assustou, né? E olha só o subentendido e o pressuposto que ele usa ali. Felizmente, John não estava no meu mundo. Então, o que ele diz, meu mundo é muito bom. Felizmente, John não estava no meu mundo. Porque o felizmente significa o quê? Que nada vai abalar o dia dele. Mesmo a bobagem que o dono dele fez, em vez de usar shampoo, passou o lustramóvel, olha o cabelo dele como ficou. Ok? Então, você percebeu que esses elementos aqui, as pressuposições, eles são conteúdos não declarados.
que pode ser aprendidos a partir de certos elementos, palavras e expressões presentes no texto. Então, eu só consigo entender esse felizmente aqui nesse contexto, porque ele já foi numa sequência lá do primeiro quadrinho, Meu Mundo é Muito Bom, e aí na sequência eu consegui entender. Isso é uma pressuposição. Agora, o subentendido do anterior, elogios também são bons. Eu preciso saber o contexto para que eu entenda que esse adjunto adverbial ali é no sentido de que eu preciso receber elogios, de que eu estou sendo ignorada, preciso entender esse contexto aí. E na pressuposição eu vejo a sequência e aqui eu já tenho a imagem verbal e não verbal me ajudando, ok? Então você percebeu que o nosso conteúdo agora, daqueles elementos que guiam a interação humana, e essa interação é a troca entre o locutor e o interlocutor, a troca dessa mensagem, a fim de ser entendido, eu preciso realmente conhecer as palavras, eu preciso ler, eu preciso ter um repertório. Por que um repertório de palavras? Porque na hora que eu escrevo um texto dissertativo argumentativo, ele precisa ficar claro, ele precisa estar dentro das normas gramaticais e ele precisa ter sentido. Eu tenho que evitar ao máximo as repetições, eu tenho que cuidar as ambiguidades para que não dê essa ideia de ambiguidade. Eu tenho que usar a polissemia, que a polissemia é uma palavra, né, ou uma expressão com vários significados, mas que tem relação de sentido e eu consigo entender, ok? Muito tranquilo, né? Então, agora vamos nos despedir, vamos ficar feliz, dar uma dançadinha, um tchau para você e até a nossa próxima aula, certo? Bye, bye!